Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Atitude TV Guaratiba, com o programa Guaratiba Flow, que é o nosso primeiro podcast. Meu nome é Cristiano Sarja e estamos aqui hoje com o pastor Paulo Costa, que é o nosso pastor aqui da Igreja Batista Atitude de Guaratiba. Pastor Paulo, seja bem-vindo aqui a esse podcast. Obrigado, Cristiano, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Fica até o final aí, tem coisa boa para vir. Vamos que vamos. Que bom, tem muita coisa para acontecer nesse podcast. Nós estamos iniciando o nosso projeto aqui na IBA de Guaratiba. Eu conheci o pastor Paulo lá no curso de Homem ao Máximo, lá no Rio Mar. E ele estava na IBA de Vargem Grande, eu na IBA da Barra. E hoje nós estamos aqui juntos, aqui em Guaratiba, nesse propósito aqui que Deus nos direcionou para vir aqui para o bairro de Guaratiba. Pastor Paulo, a gente vai falar bastante coisa sobre vida ministerial, mas a gente queria traçar um paralelo. Como é que era a vida do pastor Paulo antes da conversão, antes do encontro com Jesus, e como é que foi esse processo de conversão na sua vida? Bom, estava uma bagunça, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui sem deixar o assunto sem compreensão. Eu estava no meio de uma confusão muito grande, pessoal. Eu estava vindo da perda de pai e mãe num intervalo de 5 anos, assim, da morte de um para o outro. E nesse momento da minha vida eu me perdi um pouco, porque eu era muito cuidado em casa e não tinha assim tanta responsabilidade com quase nada, a não ser com o trabalho que eu tinha que ajudar o meu pai estudar, e também tinha que estudar, e tinha que ajudar meu pai lá. Meu pai era um feirante, e eu tinha um intervalo de trabalhar na roça, estudar e ir para a feira com ele no final de semana. Tu tinha quantos anos na época? Nessa época que eu comecei a trabalhar? Isso. Não, quando aconteceu... Eu tinha 18 anos quando meu pai morreu e 23 quando a minha mãe morreu. Foi um intervalo assim de 5 anos de um para o outro. E eu tive que aprender o que era tomar decisões e tudo mais na marra. Porque eu não tomava decisão para nada. Para nada. Eu chegava em casa, prato na mesa, cueca com toalha lá no banheiro para tomar banho, aquela coisa de mãe de roça, né? Só que quando você se vê sozinho, a história muda. E agora? Como é que faz? E aí eu comecei a fazer algumas coisas que antes eu não fazia. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, correr e caminhar. Ali em Vargem Grande a gente tem até hoje, lugares muito, muito bonitos ali. Mas eu gostava muito de correr. Então, futebol todo dia, praticamente à noite. Tinha uns campos lá, tinha um campo, aliás, uns campos lá, em Vargem Grande, mas tinha um campo só que era iluminado. Então, à noite a gente jogava futebol naquele campo. E, durante o dia, no final de semana, jogava futebol naquele lugar lá. Então, era essa a minha vida. Eu não tinha envolvimento com bebida, com nada disso. Eu não gostava de fumar, de nada disso. Quando eu passei por esse processo da perda de pai e mãe, eu comecei a conhecer isso, conhecer a bebida. E eu não bebi num longo tempo, assim. Eu não bebi 10 anos, 15 anos da minha vida. Eu bebi durante 5, 6 anos da minha vida. E nessa fase não tinha nenhum conhecimento de Cristo, igreja, não tinha esse envolvimento? Tinha, nessa fase tinha sim. Porque quando eu tinha 18 anos, eu tinha 20 anos, eu namorei a pastora Josiane. Eu queria namorar a pastora Josiane e ela era crente e eu não queria ser crente. Falava de ser crente comigo, estou fora. Mas eu queria namorar a crente. Então, aí o que eu fiz? Eu fui para a igreja. Só que eu não queria ficar numa igreja ali no bairro de Vargem Grande, que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Para você ter noção, eu ia para o bairro, eu me converti na igreja, nessa época eu me converti não. Eu frequentei a igreja batista ali no bairro de Taquara. E nessa época eu tinha muita vergonha de ir para a igreja com Bíblia. E, assim, no inverno, legal, beleza. Eu pegava uma bíbliazinha que eu tinha desse tamanho, aquela de crente secreto, enfiava no bolso do jaleco, do casaco, um casaco que eu tinha de algodão, enfiava ali e ia para a igreja. Ninguém via nada. Mas como é que eu ia com esse casaco no verão para a igreja?
Eu ia com casaco no verão para a igreja, com a Bíblia de secreto dentro do bolso. Só que assim, passou um tempo, carnaval chegou, e eu, na hora de escolher entre continuar namorando, ficar na igreja e carnaval, eu fui para o carnaval. Porque eu cheguei, conversei com ela, não, porque eu queria ir lá, só ver como é que vai ser. Ela, não, você quer namorar comigo, você tem que ser crente. Decidida, neguinha. Aí ela, vamos desmanchar então. Fui. Me afastei. Nisso que eu me afastei, morre meu pai, logo depois morre meu pai. 5 anos depois, morre minha mãe. E eu fiquei aí uns 2 anos, mais ou menos, morando só. Me encontrei com a Josiane na rua. E nesse dia foi muito engraçado, porque eu estava com um cigarro aceso na mão. Quando eu me encontrei com ela, eu joguei a mão para trás, assim, como querendo esconder o cigarro, cara. E como é que esconde a fumaça do cigarro? O cheiro. O tolo que eu fui naquela hora, rapaz. E eu tô ali, né, conversando com ela e tal. No final, eu falei assim, e aí, como é que você tá? Tá namorando, não tá? E já jogando um H ali, né? E ela, não tô namorando não, mas tô tranquila, não sei o quê. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, se você não casar, eu não conseguir ninguém para casar e nem eu, a gente casa. Na brincadeira ali, que brincadeira, né? Deus jogou uma unção ali naquelas palavras ali, que aí passou um tempo, eu estava numa festa, bebi demais, tomei um tombo de bicicleta, cada um cai daquilo que, né, de onde está montado. Paulo estava no cavalo, eu estava na bicicleta. Caí da bicicleta, rasguei minha cara toda de arame, farpado, cara. Cheguei em casa, dormi, acordei no outro dia, todo ensanguentado, e aí eu entendi o que eu estava precisando na minha vida. Eu levantei, o travesseiro estava agarrado no meu rosto, porque o sangue secou, e aí eu puxei aquilo, e eu fiquei pensando ali, como é que está meu rosto? Como deveria estar meu rosto? Eu fui até o banheiro, olhei no espelho, e aí eu olhei bem dentro dos meus olhos e falei, Satanás, nunca mais você vai fazer isso comigo. E aí eu fui buscar ajuda. Aí parou aí esse processo de bebida e tudo mais, eu comecei a buscar ajuda, né? E fui atrás da Josiane e da prima dela, da Kátia, que elas eram muito, muito próximas. E aí comecei a mandar umas cartinhas para ela, que ela guarda até hoje, para se vingar de mim uma hora, não sei. Mas ela me ajudou nesse processo aí, no momento que eu precisei muito. E foi um processo assim, bem interessante, né? E quando acendeu aquela chama para a vida ministerial? Porque tu começou o processo de caminhar, buscar a Deus junto com a pastora Josiane, mas em algum momento teve o chamado para o ministério. Que momento foi esse? Olha só, isso aí demorou um tempo. Porque assim, eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu fui atrás da Josiane e da Kátia, da minha esposa e da Kátia, porque eram as pessoas que falavam de Jesus para mim. Né? E eram pessoas que até eu confio, né? Tanto que casei com ela. Então, eu fui atrás de ajuda. O processo de conversão foi lento, foi muito lento. Né? E olha só que coisa. Quando você está afim de Deus, cara, é diferente. Presta atenção aí, vocês que ficam indo na igreja, quando a gente faz apelo, vocês não estão nem aí para o apelo. Eu fui procurar uma igreja para congregar. E falei, bom, não vou ficar aqui não, como eu disse ainda há pouco, vou procurar uma igreja para congregar. E peguei lá o ônibus, na época era eu estou falando como velho aqui, né? Na época do 747, lá em Vargem Grande, que era o único ônibus que tinha lá, e fui em direção a Taquara, fui até no bairro de Cascadura, que é onde era o ponto final. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e ficava, Deus, me mostra uma igreja para eu ficar. Nessa, sabe, naquela... Na inocência do evangelho que a gente nunca deveria perder. Essa sede que é... Eu nunca ouvi tanto de Deus quando... Eu não vou dizer que eu sou tão assim avançado na minha fé, não. Mas quando eu era mais inocente na fé, eu ouvia muito mais de Deus.
Tem hora que eu falo com Deus assim, Deus, devolve minha inocência aí para ver se eu ouço mais, né? Porque a gente erra muito. É porque talvez está buscando tanto, que a gente busca e acaba encontrando. Depois que a gente encontra, a gente para de... Aí meio que acomoda. Exatamente. E eu estou no ônibus olhando para um lado, olhando para o outro. E olha, muita igreja daqui em Cascadura. Eu não via uma igreja. Na volta, chegou na Taquara ali, eu puxei a campainha lá do ônibus, lá que tinha aquele cordãozinho, lá puxei aquele cordãozinho, e aí o ônibus parou, e eu parei em frente a uma igreja. Mas quando eu olhei para aquela igreja, eu falei, não é essa igreja, não bateu no meu coração. Aí eu olhei lá para frente, assim, ali na rua Bacairis, bem na esquina, tinha ali a igreja metodista. Na época ainda era a antiga igreja, que era uma igreja assim com uma torrezinha, tinha um sino, naquele modelo antigo da igreja que tinha lá. E eu falei, é aquela igreja lá. Pensei comigo, é aquela igreja lá, e fui para lá. Aí entrei na igreja e recebi um abraço assim, tão gostoso do irmão Eduardo, que ele ficava lá. Ele era eu brincava depois que ele parece que era o dono da portaria, assim. Sabe, ele fazia um negócio com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanto amor. Eu disse, esse homem não pode sair daqui, ele que já ganha todo mundo aqui só na entrada dessa igreja. E eu entrei, aquele abraço dele e tal, entrei e comecei, Deus, fala comigo nesse lugar, fala comigo nesse lugar. Aí tá, daqui um pouco cantaram, teve ofertório e tal, o pastor pregou, e depois ele terminou o culto. Eu pensei comigo, como é que eu vou aceitar Jesus se ninguém me chama? E fui embora para casa. No domingo seguinte eu estava lá novamente. Mesma coisa, estou lá, Deus, fala comigo se é para estar aqui. Aí teve um momento que teve um irmão Eliomar. O irmão Eliomar veio assim por trás de mim, né? E eu não falava nada, falava alto, eu falava para mim mesmo, Senhor, fala comigo. O irmão Eliomar veio por trás assim, pôs a mão no meu ombro e começou a falar umas coisas do tipo, é aqui que eu te trouxe, é aqui que eu te quero e aqui eu vou te levantar. Rapaz, mas me arrepiou assim, os cabelinhos que dá na ponta do dedo lá, até em cima aqui, aquilo, eu senti que Deus falou comigo ali. Pronto, aquela igreja eu escolhi para ser minha igreja. Mas, mais uma vez, pela terceira vez ali, eu estava no terceiro culto, o pastor não fez o apelo. Eu falei, gente, como é que eu faço para aceitar Jesus nessa igreja? Aí eu fui lá, depois, quando acabou o culto, eu fui lá e perguntei, pastor, o senhor não vai fazer o apelo, não? Porque eu preciso aceitar Jesus. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, pastor Zoe Zerbinato, meu primeiro pastor. Ele falou, meu filho, você já aceitou. Mas vem cá, vamos orar. Aí comecei a orar. Na semana seguinte, já pedi para fazer alguma coisa na igreja. Porque você quer matar uma pessoa na igreja, você deixa ela sem fazer nada. Deixa sem fazer nada. Ela vai ficar uns 3 domingos ali, depois ela vai procurar outro lugar, porque a gente quer se envolver, né? A gente quer viver o reino. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito atirado para fazer, principalmente trabalho braçal. Eu trabalhei muito com construção, então eu sempre gostei muito de ser voluntário em qualquer coisa na igreja. Mas onde tinha para fazer força, fazer limpeza, então eu estava lá. Também o que eu mais sabia fazer era isso, né? E foi assim que eu consegui chegar num ponto em que eu entendi que Deus tinha me chamado, né? E que tinha me levado para um local que Ele ia me preparar. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse teu testemunho? Tu falou quando chegou na igreja, o abraço do irmão Eduardo. Você não mencionou como é que foi a pregação, como é que foi o louvor, como é que foi... O que te marcou foi a recepção. Tu vê como é importante o ministério da igreja. O pessoal fica muito focado no altar, quem está pregando, quem está louvando, mas aquele abraço foi que te chamou a atenção aqui nessa conversa. Tu mostrou o testemunho, tu frisou muito bem a questão do abraço. E às vezes as pessoas esquecem que o ministério começa desde lá da porta, quando a pessoa está entrando, até aqui dentro, né? Eu achei bem interessante isso, porque
serve de motivação para todos nós que estamos envolvidos em alguma área da igreja, para ver o quanto é importante nossa função, nosso papel aqui, independente do carro que a gente esteja, né? Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito na caminhada, senão eu acho que num determinado tempo eu teria desistido. Eu aprendi que nos bastidores se faz obras muito grandes. Verdade. Por exemplo, no casamento de Caná, tudo que aconteceu até chegar ao milagre foi nos bastidores. Então, às vezes, a pessoa ela acha que é ali naquele momento do púlpito, do palco, né, do culto, somente ali que vai acontecer alguma coisa. Não, a ação do Espírito de Deus está em todos na igreja. Né? E você vê, eu cheguei lá, eu estava acabado, rapaz. Eu precisava de um abraço, eu precisava de uma aperto de mão. Eu precisava de alguém que me chamasse meu filho. Era disso que eu precisava. E eu encontrei. Entendeu? Você falou uma coisa agora que me deixou louco aqui, porque eu não lembro qual foi a primeira mensagem que eu ouvi na igreja. Mas lembrou o abraço que Mas recebeu. o abraço eu não esqueço. Eu consigo sentir o abraço que eu recebi do irmão Eduardo. Se hoje eu estou onde estou como pastor, ele foi o cara assim que naquele dia ele fechou a algema. Deus mandou para ele e ele me algemou. Não, é aqui mesmo que você tem que ficar, aqui que você vai funcionar melhor agora. E a partir daí, como é que foi o processo para vir a ser o pastor? O que te levou a querer ser pastor, né? A gente sempre esteve envolvido, eu e minha esposa sempre tivemos envolvido com um trabalho de evangelização. Lá na igreja metodista, onde eu me converti, lá tinha um trabalho como hoje a gente tem o trabalho de células, né? Lá se chamava grupos pequenos. E logo depois que eu comecei a me envolver mais na igreja, eu comecei a visitar aqueles grupos pequenos, né? E em pouco tempo também, eu acho que menos de 2 anos que eu já estava naquela igreja, eu comecei a trabalhar no Ministério de Oração. É outra coisa também engraçada que aconteceu na nossa vida lá. Era eu, o Alexandre, o pastor Alexandre, hoje ele está na Igreja Assembleia de Deus, e o pastor Pierre, que continua metodista. Né? Nós éramos os 3 dirigentes de oração da igreja. E um dia chegou uma carta na igreja. Chegou uma carta na igreja convidando as irmãs do círculo de oração da igreja para participar do culto. Eu falei, estou lascado. Como é que eu vou chegar lá e dizer que eu não sou irmã? Que eu sou um homem no círculo de oração, no meio de um lugar que com certeza vai ter mulher. Uhum. Aí eu chamei lá os 3, nós conversamos os 3, aí o mais corajoso foi. O Alexandre, não, pode deixar que eu vou, eu já conheço umas irmãs lá e tal. Eu vou e chego lá e eu explico. E aí ele foi, porque ali não eram mulheres que estavam no Ministério de Oração, coordenando, éramos 3 homens, né? Isso foi muito engraçado naquela época, a gente ria depois, lembrando do teor da carta, né? Não é porque a carta estava mal escrita, porque sempre se direciona para a mulher. Aí você vê, né? Como que, às vezes, os cargos na igreja, eles parecem que são dirigidos para ou mulher ou homem, sendo que qualquer um pode funcionar onde Deus colocar. Né? Sim. E aí comecei a me envolver com oração, me envolver com visitar esses grupos pequenos. E eu comecei a sentir muito forte no meu coração que eu tinha que levar uma igreja diferente para Vargem Grande. E eu amei quando eu comecei a ler os documentos da Igreja Metodista e que eu vi o Plano para a Vida e Missão. Um livrinho bem pequenininho, mas que, assim, muda a vida de qualquer comunidade se a gente aplica, que é exatamente hoje o que a gente aplica na nossa igreja. Que é ganhar as pessoas, cuidar das pessoas, discipular elas e preparar e enviar. É exatamente isso. E eu comecei, cheguei em casa e falei, Zane, e aí passou um tempo, a gente já tinha casado aí
Não, não tinha casado. Foi antes do casamento. Eu falei com ela assim, vamos botar uma reunião aqui em casa. Eu morava sozinho e tal. Nessa época morava comigo lá, ficou um casal de missionários comigo lá em casa. Eu falei, vamos botar uma reunião aqui em casa. E a gente começou uma reunião. Em pouco tempo, nós conseguimos reunir na nossa casa lá 70 pessoas. Uma igreja. 70 pessoas. A gente ministrava a Santa Ceia lá. O pastor ia de vez em quando, o pastor ajudante, ia lá e ministrava a Santa Ceia lá no nosso trabalho, lá na nossa casa. E cheguei um dia na igreja, o pastor veio e falou com a gente, o pastor veio e falou assim, olha só, vocês têm um chamado pastoral, vocês precisam ir fazer faculdade. Só que eu não tinha o segundo grau, que eu não sei como é que chama agora. Eu também não, essa fase muda de nome e a gente acaba se perdendo um pouquinho. Alguém pode ajudar a gente aí, que vocês estão aí nos bairros? Ensino médio. Ensino médio. Eu não tinha ensino médio. O que eu fui fazer? Fui terminar o ensino médio e a pastora foi na frente fazer faculdade, até porque a gente não tinha condições de pagar para os dois. Então ela foi e eu fiquei. Quando ela terminou, eu fui fazer faculdade e ela foi nomeada, nesse inteirinho ela foi nomeada, pastora. E a gente já foi trabalhar numa outra, eu fui lá como seminarista, ela já como pastora nomeada, e eu fui como seminarista e ajudando, né, na igreja da Taquara. Depois a gente saiu da Taquara, foi para a igreja de Jardim Oceânico, e da igreja de Jardim Oceânico nós fundamos a igreja metodista em Vargem Grande. E aí depois a gente saiu e hoje a gente está aqui na igreja Batista Atitude, que também foi um processo muito, muito gostoso para nós. E como é que foi esse processo? Esse processo foi o seguinte, a gente tinha saído da igreja que a gente estava, né? E só que assim, tinha um grupo de pessoas que a gente fazia reunião em casa. Começamos a fazer reunião em casa novamente. E aí começou um grupo crescendo. E nós criamos uma ONG, né, para fazer um trabalho com crianças. Nós chegamos a ter mais de 80 crianças recebendo reforço escolar, aula de inglês, aula de música, aula de artes. A gente chegou a ter esse número de crianças lá no nosso projeto. E aí, como tinha muita gente, um pedaço lá do meu terreno, onde eu moro hoje, eu fiz um galpãozinho pequeno, de 80 metros quadrados, mas ali começou a dar aula para as crianças. A gente não podia... Mas o que a gente ia fazer com as crianças? Recurso a gente não tinha para alugar um espaço. E nós não éramos igreja. E nem conseguimos ser igreja enquanto o projeto Semeando Vida, que é a ONG que nós tínhamos. Só que isso também virou um grupo de oração. E a gente estava ali sem conseguir resolver a situação de transformar isso em igreja. Nós conseguimos legalizar uma ONG, mas na hora de legalizar um grupo como igreja, nós não conseguimos. E aí um advogado que era da Igreja de Atitude, o Gilberto Stache, ele vivia falando assim, rapaz, vocês precisam ir lá para a nossa igreja. Ele vivia jogando anzol na gente. Você precisa ir lá para a nossa igreja, vocês têm assim um jeito muito parecido com o nosso, culto em casa, vocês gostam da comunidade, vocês trabalham um projeto social e tudo mais. E um dia ele me liga umas 8 horas da noite. Isso aí passou um ano, mais ou menos, ele falando comigo. E a pastora Fernanda Brum também, que na época estava na Igreja Atitude, ela, de vez em quando a gente se encontrava, ela morava lá no bairro, ela ia lá na igreja que a gente trabalhava, de vez em quando ela e o pastor Emerson, e de vez em quando ela falava, por que vocês não vão lá para a Atitude com a gente? Ainda era a Igreja Batista Central da Barra. Ela falava assim, por que vocês não vão para lá? Vocês têm tudo a ver com a gente, vocês estão aqui sozinhos e tal. Eu, não, Deus não falou comigo, não vou não.
A hora que Deus falar, nós vamos. Tem música que nem uma mula, né? E Deus falando através deles, olha só. Um dia, o Gilberto me liga, umas 8 horas mais ou menos. Pastor, você está fazendo o quê? Você tem um tempo de vir aqui na Barra agora? Tem que ser agora. Eu falei, pô, agora? Tenho. Eu estava em casa, naquele dia não estava fazendo nada. Tenho sim, vou aí. Mas aonde que eu te encontro? Lá na OAB da Barra. O pastor Josué ia palestrar lá. E eu fui para lá. Só que eu não sabia que o pastor estava lá. Ele falou, vem aqui na OAB que eu preciso conversar com você. Quando eu cheguei lá, eu vi o pastor Josué. Só que eu nunca tinha chegado próximo do pastor Josué. E o Estácio virou para mim e falou assim, eu quero que você conheça o pastor Josué, já falei com ele, eu quero que você resolva esse negócio na vida de vocês. Eu estou cansado disso, a gente não consegue legalizar aquele negócio como igreja e vocês estão trabalhando e tem um fruto lá, não sei o quê. Tá bom, Gilberto, vamos conversar. Aí depois ele me apresentou o pastor Josué. O pastor Josué, na verdade, já conhecia a gente, assim, da pastora, falava, acho que a pastora falava com ele, e o Gilberto também devia falar alguma coisa, e o meu cunhado era de lá, da igreja, né? Era, não é, até hoje. E aí ele estava sempre, ele conhecia nosso trabalho já de longe. Eu contei a nossa história para ele, tá, e o que vocês querem fazer? Eu falei, pastor, eu preciso de uma cobertura, eu não tenho direção. Eu não tenho uma direção, eu tenho um chamado, direção eu não tenho. Mas você tem uma igreja e a gente, assim, a gente não está precisando de dinheiro, de nada. A gente está num lugar, pagando aluguel já, aí a gente já tinha alugado um espaço, a gente estava num lugar pagando aluguel, resolvendo tudo ali. Ele falou assim, você não está precisando de... Eu falei, não, está precisando de apoio pastoral, é isso que a gente está precisando. Vamos andar junto? Você tem uma reunião todo dia, tal, você vai lá para conhecer, ver se... vai se encaixando e tal. Aí, de vez em quando, umas 3 ou 4 vezes, ele me ligou e falou assim, olha, eu estou indo pregar em tal lugar, você quer ir comigo? Eu lembro que uma vez, até dentro do carro, né, eu fui ver no celular, assim, uma coisa que me pediu, aí eu fiquei, né, aquela coisa de quem passou dos 40, né? Aí ele falou assim, irmão, tá ruim o negócio aí, hein? Tem que procurar um profissional. Aí foi muito engraçado naquele dia. E nós ficamos aí 1 ano e pouquinho conhecendo a igreja, conhecendo o pastor, até que um dia ele falou assim, bom, vocês não vão desistir, né? É isso mesmo que vocês querem? Então tá bom, vou receber vocês. E ele recebeu a gente no final de 2013, ainda lá no Rio Mar, recebeu a gente lá. Eu estava com um grupo de 76 pessoas comigo, mas quando a gente fez essa transição, a gente perdeu algumas. Eu cheguei a ficar com 26 pessoas só. E hoje, quando a gente saiu de Vargem Grande, já tinha mais de 200 pessoas lá. Caramba. Mas o que a gente precisava naquele momento ali, que eu estava buscando em Deus, mas não estava sabendo ouvir Deus. Né? Mas naquele momento que a gente encontrou com o pastor Josué e que a gente começou a conhecer a igreja, caminhar e ver como que acontecia as coisas, a gente levou a visão, a gente abraçou a visão, e essa transição é muito difícil, né? Quem acha que você tem uma igreja que ela está acostumada com um certo perfil de igreja, aí de repente você muda, você acha que todo mundo vai contigo? Não vai, não. Tem muita gente que sai, mas depois muita gente voltou e já trouxe... A igreja cresceu bastante lá, demorou muito, mas a igreja tomou uma força depois. Foi muito bom esse aprendizado que a gente teve aí, esse namoro, a gente chamava de namoro, né? 1 ano e tanto. Vamos namorar aí até ver o que vai dar. E nesse processo todo, né, de vida ministerial, quais são, assim, qual é a maior dificuldade que o senhor encontra e como você lida para superar essas dificuldades que você se depara dentro do ministério? Dificuldade todas. Eu até falo o seguinte, nesse tempo todo que eu tenho de trabalho pastoral e de vida de evangelho,
Eu só fiz uma coisa, me negar. Eu falo isso o tempo todo, eu me nego o tempo todo, porque é muito difícil. A vida pastoral não é para qualquer um. Todos podem ser pastor, todos, mas você tem que escolher ser. Assim como quando você é um drogado, você tem que escolher não ser drogado, porque é uma luta muito grande todo dia. Lidar com as críticas, com as reclamações, com as piadinhas, isso é parte. Agora, o que mais às vezes me deixa numa situação muito, muito delicada é a minha incapacidade, a minha impotência diante de muitas situações que acontecem. A pessoa chega com uma enfermidade ou com uma necessidade, seja ela qual for, e às vezes você não tem como ajudar. Você depende de Deus. E aí você tem que passar a bola para Deus. Só que as pessoas não entendem isso. E aí você tem que falar, Deus, agora está na hora de tu me ajudar que nem tu ajudou Eliseu. A tua palavra na minha boca tem que ser verdade aqui. E aí eu luto o tempo todo com a minha fé ali. Esse bate-bola entre eu e Deus. Deus, e aí, o que eu faço? Deus, e amanhã? Está chegando a hora, a pessoa vai vir aqui. O que eu vou falar para ela? Essa busca é de todos nós pastores. Eu tenho certeza. Talvez outros expliquem de uma forma mais diferente do que eu estou falando, da forma como eu estou falando, mas a minha experiência é essa. É uma luta todos os dias para ser usado por Deus. E nessa sua caminhada, tu falou de ser totalmente dependente de Deus, mas é na questão de situações de milagres acontecerem mesmo, né? Alguma experiência que te marcou, algum milagre na sua vida ou de algum membro da igreja que tu presenciou que foi bem impactante na sua trajetória? Olha, a gente já presenciou muito milagre. Mas só que assim, a gente tem que primeiro saber o que é milagre. Milagre, para mim, é tudo que fugiu da minha capacidade de fazer e que, de repente, acontece no momento em que eu estou na busca. Então, eu nunca vi uma perna crescer na minha frente. Eu nunca vi um olho furado ser transformado num olho novo ali, voltar a enxergar. Testemunhos que eu já ouvi, tá? Uhum. Eu nunca vi isso. Mas já vi muita gente ser transformada. Eu já vi muita gente ser curada de câncer. Pessoas chegarem na igreja, olha, eu estou no tratamento tal. Irmã, esquenta não. Isso é com Deus. Tem uma coisa que Deus sabe fazer, é milagre. Nós não sabemos não, mas Ele sabe. Vamos orar. E vamos acompanhar. Vamos cada um acompanhar o outro e vamos nos ajudar, que vai dar certo, vai funcionar. Claro que a gente perdeu alguns. Mas a maioria a gente ganhou. A maioria conseguiu lutar contra aquilo que estava vivendo e até hoje. A gente tem alguns testemunhos lá em Vargem Grande, assim, sabe, mulher guerreira. Tem uma menina lá, a gente está orando, a gente está lutando pela cura dela, que é a Sandra Martins. Ou mulher guerreira, e ou mulher que muda o ambiente que ela está, mesmo doente, mesmo lutando contra a doença, quando ela chega, gente, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para baixo astral, sabe? Ela põe todo mundo para cima, é claro que ela tem um momento de dificuldade dela, que ela está enfrentando uma situação difícil. Mas eu vejo a garra dela, eu falo para Deus, Deus, não tem como você não curar essa mulher. E se tiver que levar uma hora, né, que vai chegar uma hora minha, sua, de todo mundo, se tiver que levar uma hora, eu tenho certeza que assim Deus vai preparar ela de um jeito, sabe, que ela vai feliz do Senhor. Como eu vou, como você vai, porque a gente espera em Deus. Eu espero em Deus todo dia a cura dela. Por quê? Porque eu vi a Sueli Guedes, que também lutou lá contra o câncer, um dia chegar para a gente e falar assim, pastor, eu fiz o exame e o médico falou que aquele caroço é só uma bola de gordura que está dentro de mim.
Só que não era uma bola de gordura. Era um câncer que estava crescendo, que fez ela passar por um processo sofredor. Então, se fez na Sueli, por que não vai fazer na Sandra? Então, assim, a gente já vivenciou muito milagre. Eu vivenciei um milagre dentro da minha casa, que é o meu filho. Pode ter acontecido milhares de vezes. Mas, assim, quando acontece na nossa vida, é diferente. O André, nós tivemos que fazer um tratamento para ter o André, uma fertilização. E no começo, na minha cabeça era assim, bom, vamos lá, a gente contrata um serviço e eles vão botar uma criança dentro da tua barriga aí, e daqui a pouco nós somos pai e mãe. Nada, você tem que ir lá fazer uma série de tratamento, de coisas, e tudo muito caro, caro demais, e você não tem garantia nenhuma, e o médico não tem responsabilidade nenhuma, toda a responsabilidade é sua. E aquilo foi me desanimando um pouquinho, e firme no propósito lá e tal. E aí fazia um tratamento 12 anos tratando. 12 anos. O André já era para estar com 25. Se ele nasce no tempo que a gente decidiu ter filho. Ele está com 13. E a gente fazendo tratamento e tal, chegou uma hora que eu cansei, eu falei, quero saber mais de nada, e estou cansado disso tudo, é só gastar dinheiro, todo mundo mentindo para a gente, não sei o quê. A Isane falou assim, mas eu vou ser mãe. Eu falei, eu não quero saber mais disso. Ela falou assim, então morre. Porque Deus falou comigo que eu vou ser mãe e eu preciso de um homem para ter filho. E era você. Aí eu falei, morrer? Não precisa tanto. Vamos continuar o tratamento. A gente continuou o tratamento, fez a fertilização. Quando nós fizemos a fertilização, nós pusemos lá 2 embriões. 3, a gente tem que esperar um tempo, que eu não lembro mais se é 3 semanas ou 3 meses, já fugiu da minha cabeça aqui. Não, 3 semanas. 3 semanas depois, a gente foi lá e fez uma ultra, e o André estava lá dentro, agarradinho, na primeira. Mas o que me desanimou mais? Eu chegava no consultório, cara, tinha gente lá que estava assim, oi, é a sua primeira vez? É. Ai, boa sorte, eu estou na 6ª vez. E quantos filhos você tem? Não, nenhum. Estou tentando. Eu olhava assim para a Zane e eu falava com Deus, Deus, você conhece meu bolso. Você sabe que eu não vou ter mais, é só esse aqui. E no dia que a gente chegou lá e estava o exame de gravidez deu positivo, a gente ficou feliz da vida. Só que não parou aí. O milagre está em a gente ficar 8 meses com o André querendo nascer quase toda semana. Ela passava mal, a gente ia para o hospital, ela tomava medicamento, ficava lá 3, 4, 5 dias, voltava para casa, passava mal novamente, voltava para o hospital, 3, 4, 5 dias, voltava para casa, e quando voltava para casa, ficava de cama. Aí um dia, a gente foi fazer um exame de rotina, a médica, a pediatra do André, fez o exame com a Josiane e falou, direto para o hospital, estou te esperando lá, às 8, o André nasce. Aí a gente partiu para lá. Quando eu vi aquela carinha feia, toda enrugada, saindo de dentro dela, assim, eu falei, oh, meu Deus do céu, meu filho é feio demais. Só que depois vai ficando bonitinho, assim, igual o pai. Nada, cara da mãe, o sem vergonha, nem a minha cara saiu ali. E isso foi um milagre para nós, porque foi muita luta, muita luta. Né? A gente vê hoje o André, esse homão que está aí, a gente lutou muito com Deus para tê-lo. E muitas outras coisas, muitas outras pessoas. Pessoas estavam, assim, desanimadas com a sua vida. Coisas simples. Você quer ver? Uma vez procuraram a gente, o pessoal do Lions Club, lá em Vargem Grande, procuraram a gente, porque tinha uma senhora, uma jovem senhora, Georgina, 41 anos, 9 filhos. 6 eram gêmeos. Eita! E aí procuraram a gente. Eu soube, olha, mandaram a gente vir aqui, porque disseram que o senhor vai ajudar a gente e tal, o pessoal do Lions. Porque tem uma família assim, assim, assim. E
Só que eles moram dentro da floresta, é muito longe, e a gente não consegue ninguém para ajudar. Eu falei, mas o que vocês querem fazer? Não, a gente quer ajudar a melhorar a casa dela. E aí, eu falei, vamos lá ver esse negócio aí. Gente, você vai de carro, para o carro. Depois, 30 minutos de caminhada, morro acima, cansativo, uma coisa assim bem íngreme. Quando eu cheguei lá, foi eu e um amigo meu, Carlinhos. Carlinhos, eu chamo ele de Carlinhos da Laje lá, que ele tem uma fábrica de laje. O Carlinhos, inclusive, já ajuda muito a gente aqui nos projetos. Ele, toda hora ele pergunta, e aí, tem alguma coisa para a gente fazer? E muito legal ele. Ele foi comigo. Quando chegamos lá, gente, estava lá uma senhora com um monte de filho pequeno, uma casa de bambu, tapete, era um bambu, tapete, e onde é que ela guardava as coisas dela? Essas latas que a gente põe lixo com tampa, né, tudo limpinho. Inclusive, assim, eu fiquei chocado, assim, de ver a limpeza daquele barraco mal feito. O chão de terra batida, mas varrido, limpinho, tudo arrumadinho. Ela não tinha quase nada, mas tudo arrumadinho. Né? E aí me mostraram aquilo e eu já peguei um papel, já comecei a fazer um croquis, olhando o que dava para fazer. E aí ela virou e falou assim, pastor, ela nem sabia meu nome, né? Ela falou, pastor, fala uma coisa para mim, assim, de verdade. Você vai me ajudar mesmo? Aí eu senti que ela estava já deprimida, estava desanimada de tanta coisa que já... Tantos que já tinham ido ali também, depois que eu soube da história, tantos que tinham ido ali ofereceram ajuda, mas depois não tiveram coragem de enfrentar o desafio. Eu falei para ela, aí eu brinquei com ela, eu falei, se esse cara aqui falar que faz comigo, tua casa vai ficar pronta em 30 dias, eu te dou uma casa nova aqui para você morar. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou assim, estou contigo. Eu falei, então, fica tranquilo. Todo mundo ligando para todo mundo, cada um doando alguma coisa, e eu tirei 21 dias da minha vida para ficar lá em cima. Eu ficava lá no morro, no meio da floresta, e como eu não consegui ninguém que emprestasse animais, né, os burros, para levar o material para cima, porque não sobe carro, eu fui perguntar para um menino lá, eu falei, cara, você não aluga teus burros aí para botar o material lá em cima, para a gente melhorar a casa da Georgina? Ele falou, tá doido, vai matar meus burros, dá teu jeito lá. Deus botou dois anjos na minha vida, o Márcio e o Joaquim. O Márcio com 26 anos, o Joaquim com 70 anos. Durante 21 dias eu fiquei lá em cima, final de semana e uma turma, né, nos finais de semana e uma turma da igreja para ajudar, e durante a semana, enquanto eles carregavam o material, eu ficava montando lá junto com as crianças. Tinha uma menina mais velha, 16 anos, a gente foi fazendo por fora a casa, de madeira. Cobrimos, pintamos tudo, não tinha banheiro dentro de casa. A maioria eram meninas, elas tomavam banho no rio. Aí você imagina que constrangimento. Não tinha água dentro de casa. E nós entregamos para ela uma casa com um banheiro, tudo muito simples, né? O máximo de material que a gente conseguiu em volta de casa, bambu também, tudo, mas tudo com um acabamento pintadinho. Fizemos uma cama para cada criança, fizemos como eu trabalhei com obra, a gente fazia muito beliche. O pessoal doou a madeira, nós fizemos os beliches, fizemos um quarto só para ela, porque ela nunca tinha tido um quarto onde ela pudesse ficar sozinha. Fizemos um quarto menorzinho só para ela, as crianças, os meninos num quarto, as meninas em outro. Fizemos uma cozinha americana, uma sala com uma pia bem no fundo assim, botamos água dentro de casa, banheiro dentro de casa. E no dia de entregar a chave eu só chorava, não conseguia falar nada. Por quê? Porque a gente viu assim, uma alegria, uma felicidade, essa família até hoje, eles são muito, muito, não tem muito preço. não. Mas o melhor, sabe o que foi? O milagre que a gente viu nisso tudo, não foi de ter feito a casa, nada disso, porque juntou um monte de gente, cada um deu uma coisa, a gente conseguiu fazer. O milagre foi
Um ano depois, eu subi lá. Fui lá tomar um café com a Georgina. E aí levei um pessoal comigo. E a gente já estava na igreja, Atitude. Aí levei o Dudu, o pastor Dudu, que está lá em Niterói. Uma turma foi comigo lá. Quando eu cheguei lá, eu não sabia. Ela já tinha comprado material e ela mesma fez um quarto de alvenaria de tijolo para ela. Quando eu vi aquilo, eu chorei de novo. Por quê? Aquela mulher, ela não tinha mais força para nada quando eu cheguei lá naquela primeira vez. E agora, o estímulo dela subiu, a estima dela estava alta. Ela estava melhorando tudo em volta. E aí eu vi lá um galinheiro já pronto, que estava uma maior bagunça, os bichinhos dela lá tudo solto. Um galinheiro lá pronto, num canto. Um jardim, né? Porque antes de entregar a casa, eu sempre gostei de jardim, eu fiz um jardim em volta da casa dela com as plantas que a gente conseguiu e umas flores que a gente levou também. Quando ela chegou, que viu aquilo ali, meu Deus, foi assim, algo maravilhoso. Mas voltar lá depois e ver que ela começou a ter força para ir atrás dos seus anseios, não teve preço. E hoje todo mundo trabalha, as crianças cresceram, já tem 5 anos isso. As crianças cresceram, boa parte já trabalha e ela também. De vez em quando ela me pergunta, pastor, vai tomar um café comigo? Mas é muito alto. Tem que ter com força. Glória a Deus. Pastor Paulo, foi várias histórias, vários pontos bem marcantes, né? Foi um grande prazer a gente estar tendo a sua participação aqui no nosso podcast, no Guaratiba Flow. Tenho certeza que essas histórias vão motivar muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir esse podcast. E queria só dar um recado para você que está assistindo o podcast e se identificou com a história do pastor Paulo, em algum momento que ele contou. O que ele viveu, o que ele vive, a gente tem total acesso a ter esse favor de Deus nas nossas vidas. Então, eu queria fazer um apelo para você que está assistindo o podcast, você que, porventura, ainda não aceitou Jesus, você que ainda não teve um encontro real com Deus, entregar, nesse momento, seu coração a Jesus. Fazer essa oração aqui comigo, que eu vou fazer para que você venha realmente entregar ou se reconciliar com Deus. De repente, está afastado, né, e está assistindo esse podcast aqui, alguma coisa tocou no teu coração. Então, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Assim, Pai bendito, eu venho, em nome de Jesus, Pai, entregar a minha vida a Ti, Pai. Eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, eu quero estar recebendo o Teu favor, Pai, em minha vida. Eu quero ter um renovo, um recomeço na minha história, Pai. Então, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que essas pessoas que fizeram essa oração venham ter um encontro real contigo, Pai. E elas possam ser transformadas e viver essas experiências que a gente está contando aqui no podcast. A partir dessas, outras tantas serão ouvidas e ditas aqui nesse canal. E esse canal é um canal que é feito para a gente ouvir os testemunhos, ouvir as histórias, para que a gente possa se sentir encorajados a avançar e até uma transformação das nossas vidas. Então, eu creio que em nome de Jesus, nós teremos grandes testemunhos a partir desse canal. Estamos chegando aqui, bem, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, do nosso primeiro podcast com o pastor Paulo. Vamos ter outros convidados, grandes coisas estão por vir ainda nesse canal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de inscrito, de notificações. Se sentir o desejo no coração de colaborar com a nossa obra, colaborar com a Igreja Batista Atitude em Guaratiba, tem um QR Code aqui na tela da transmissão, onde vai poder fazer alguma oferta aqui para o nosso ministério. Tá? E tenho certeza que grandes coisas ainda vão vir, não só aqui no podcast, mas aqui na IBA de Guaratiba, porque a gente tem um povo aqui apaixonado por Cristo, apaixonado por Deus, que quer fazer grandes coisas. A gente está usando esse canal, essa ferramenta que sendo usada por bem, usada para Deus, pode extrapolar qualquer fronteira. Então, estamos aqui nos colocando à disposição para que Deus nos use nesse canal. Tá? Foi um grande prazer estar com vocês
nesse primeiro podcast e que venham os próximos, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz, uma ótima semana para todos.